Sejam bem-vindos à nossa sexta aula, dando continuidade então aos estudos de layout, organograma, fluxograma e cronograma. Na aula de hoje falaremos sobre organograma. O organograma de empresa define os níveis hierárquicos dos colaboradores, ou seja, está organizado a quem eles devem responder dentro da organização e como é a estrutura de seus setores. Através de uma representação gráfica, é possível visualizar a disposição de cargos, departamentos dentro de uma empresa, sempre respeitando a estrutura dessa empresa, nível estratégico, tático e operacional, alta administração, gerência e parte produtiva ou operacional. As caixas mais baixas, obviamente, que estão vinculadas à base dessa pirâmide, ou à base dessa hierarquia, ao tempo que as caixas mais altas representam os gestores, a diretoria e a presidência. E nesse nível intermediário, nós vamos encontrar, então, a gerência, coordenação, supervisão. O organograma se apresenta desta forma, aonde não existe uma representação por pessoas, mas sim por cargos. Vejam bem, presidente, diretor financeiro, diretor de projetos, diretor de RH, diretor de marketing. Abaixo tem os conselhos, no caso desse modelo, ou poderemos ter a gerência, a supervisão, de cada departamento, de cada área. Vou repetir para os senhores e as senhoras entenderem. Um organograma não deve representar pessoas, mas sim cargos. Porque à medida que a troca exista dentro das empresas, que as pessoas saem e as pessoas vêm, o cargo sempre vai prevalecer. O que muda é a pessoa. Tá? Logo, o poder não está na pessoa, e sim no cargo que ela exerce. O organograma de uma empresa é a parte da organização estratégica, é a sua importância, e a sua importância está em definir as responsabilidades da equipe, seus limites e tomar toda a estrutura organizacional transparente. O organograma possibilita identificar quem é quem, aonde que ela se encontra dentro da cadeia hierárquica e assim saber qual é o poder e a responsabilidade que essa pessoa tem perante a organização. Entre as vantagens que o organograma possibilita é uma agilidade na percepção das áreas de negócios. Quando a empresa é pequena, não temos tanta necessidade. Agora, quando a empresa é maior, nós precisamos entender como estão divididos, os setores e os departamentos. Mesmo porque, considerando a questão hierárquica, nem sempre é possível fazer com que uma pessoa que exerce uma atividade operacional tenha um contato direto com um gerente, de um determinado departamento específico que não seja industrial. O organograma sempre deve ser composto por linhas de comunicação. Como vocês podem ver aqui nesse modelo, nós temos linhas. As linhas de comunicação são contínuas e interligam os cargos, ou seja, as áreas da empresa, e indicam que existe uma hierarquia direta entre setores. Então aqui nós temos o presidente, uma linha de hierarquia para o vice-presidente, que possui mais uma linha de hierarquia para a gerência, subdividido no caso de 3 gerências. Também é possível identificar obrigatoriamente dentro do organograma as unidades de trabalho ou os cargos, que são essas caixinhas que nós identificamos dentro do organograma, nos quais estão escritos quais os cargos representados. São compostos ainda pela hierarquia.
Ou seja, em geral, né, a linha hierárquica sempre irá funcionar de cima para baixo, tá? Da esquerda para a direita. Então, para você que chega agora, que nunca teve um contato com o organograma, ou para quem já viu o organograma, né, sempre irá funcionar a hierarquia de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, se aqui nós temos o presidente, se o presidente não está, quem é que vai mandar? É a próxima caixinha de baixo, que no caso é o vice-presidente. Se o presidente e o vice-presidente não estiverem, quem irá responder pela fábrica é o nível abaixo da esquerda para a direita. No caso aqui, o gerente de pessoal. Se o presidente, o vice-presidente e o gerente desse exemplo aqui de pessoal não estiver, quem irá responder é o próximo, que é o gerente da fábrica. E assim sucessivamente. Hierarquia horizontal do trabalho, tá? Então, somente lembrando, vertical, horizontal. Cargos e áreas em uma mesma linha indicam um nível hierárquico igual. Então, aqui no exemplo do gerente de RH, gerente industrial, gerente financeiro, estando na mesma linha, eles têm o mesmo poder de resolução. A mesma autoridade. Se aqui nós tivéssemos, por exemplo, supervisor A, supervisor B, supervisor C, mesma linha de produção, mesma situação. Cada qual possui a mesma autoridade e a mesma responsabilidade, o mesmo poder. São subordinados sempre do nível acima. Sempre do nível acima. Dentre os tipos de organograma, nós podemos encontrar o organograma vertical, que é uma linha hierárquica apresentada de forma mais rígida. Quanto maior for, no caso, a empresa, né, a autonomia e a responsabilidade, quanto maior for a empresa, maior é a autonomia, maior é o poder e, consequentemente, a responsabilidade. Quanto mais no topo da pirâmide a pessoa estiver vinculada ao cargo, mais responsabilidade vai ter. Nós encontramos o tipo circular ou radial, que é um modelo mais suave, aonde coloca-se os cargos lado a lado, aonde ele propicia que tenha-se uma preocupação com o trabalho em equipe, e é uma tendência nas empresas mais modernas. Se vocês observarem aqui em Bento Gonçalves, nós já temos algumas empresas que trabalham com esse modelo. Tá? Alguns comércios que já se anteveram e estão trabalhando desta forma. Onde tem o presidente, os diretores, os departamentos. Onde nós temos a diretoria, no caso, os conselheiros, nós temos o pessoal administrativo, os departamentos, os setores, proporcionando que todos estejam juntos, né, em forma de equipe. Nós temos outro modelo que se chama organograma funcional. Esse vocês devem conhecer bem. É o mesmo modelo apresentado anteriormente. Vou voltar ao slide. Organograma vertical. É o mesmo modelo, tá? Não deixa de ser um organograma vertical, porém, ele possui as relações funcionais que existem dentro da empresa. Nesse tipo de organograma, é possível que o funcionário, o trabalhador da área comercial, fale com o gerente do financeiro, que o gerente do financeiro fale com o trabalhador, lá com o auxiliar comercial. E assim sucessivamente. É possível trocar essas informações muito rápida e muito prática dentro da empresa. Tá? Bom, mas professor, passado o senhor disse que existe um certo distanciamento dentro das empresas. Sim, quando falei no organograma, existe um certo distanciamento. Volto o slide e aqui nós temos o organograma vertical.
que nos diz o seguinte: deve ser respeitado a autonomia, a autoridade e a linha hierárquica dentro desse modelo vertical. Ou seja, se o meu colaborador deseja falar com o gerente da outra área, primeiro ele deve se dirigir ao gerente do setor, né, para que ele possa estabelecer essa relação. É engessado, é demorado, tá? Mas existe. Tá? Então não é simplesmente o colaborador dizer, não, mas eu quero ir lá falar com o gerente do outro setor. Não, existe questão hierárquica aí. Você deve passar para o seu superior para que ele possa vir conversar. Já no organograma funcional, isso não acontece, porque existe uma democracia, porque existe uma relação de trabalho muito mais rápida e prática dentro das empresas. Esse modelo é utilizado por mais de 90% das empresas atuais. Outro modelo é o organograma matricial, que ele possui um modelo similar ao vertical, tá? Lembrando sempre vertical horizontal, né? De cima para baixo, porém ele é aplicado a empresas que não possuem uma definição clara das áreas funcionais dos setores dentro da sua organização, mas sim grupos de trabalhos que podem ser temporários. Tá, mas o que isso quer dizer, professor? Ficou bonita aí a explicação, mas eu não estou conseguindo. Quer dizer que dentro de um organograma normal, vertical, funcional, que trocam relações, nós podemos estabelecer equipes de trabalhos ou grupos de trabalhos temporários. Por exemplo, existe presidente, vice-presidente, diretoria, né, gerência. E depois desce com os seus departamentos. Se a minha empresa for uma indústria que produz máquinas de bebidas, eu preciso montar uma equipe para desenvolver a máquina de acordo com a necessidade do meu cliente. Eu não tenho uma linha de produção única. Eu tenho uma linha de produção sob pedido de acordo com a necessidade dos meus clientes. Logo, eu vou precisar criar para esses projetos um grupo de trabalho, uma equipe de trabalho que estará sob responsabilidade de uma única pessoa. Nele eu vou ter desde a área comercial, pessoas envolvidas, área de engenharia, área de produção, área de custos, enfim, todos aqueles que envolvem para um determinado projeto. A hierarquia da empresa permanece. A pessoa continua respeitando o seu superior, mas naquele projeto específico que está sendo desenvolvido, a pessoa está linkada a um novo líder. Organograma linear de responsabilidade, né? É aquele que representa a relação entre os cargos e a execução das respectivas tarefas, né? Parecendo quase semelhante a uma planilha, nós temos aqui os cargos: gerente de projeto, gerente administrativo, financeiro, comercial, diretor-geral, as partes do projeto, né, que devem ser executadas, e o conceito do que cada um faz, do que cada um deve fazer dentro dessa sua rotina na empresa. Pouco usado por ser um tanto difícil de ter um entendimento por parte dos colaboradores, né? De ser montado, tem que ser reestruturado periodicamente, tá? Poucos têm o conhecimento que se utilizam desse tipo de organograma. Caso algum projeto específico, pode ser que se tenha essa atividade. Organograma de barras também não é tão tradicional. Algumas empresas optam, né? Então,
trata-se aqui do diretor, do gerente, supervisor, assistente, e aí vem cada setor a sua descrição. Também da forma vertical, também da forma vertical, mas ele traz uma quantidade muito grande, né, no seu desenvolvimento, principalmente se a empresa tiver uma grande quantidade de departamentos e funções de processos dentro da organização. Organograma de tipos de cooperativas, né? Tem organograma? Tem. Como é que funciona? Quem é que manda numa cooperativa? Os associados? Mas os associados mandam como? Através de uma assembleia geral. Aí que são definidos as diretrizes da empresa. Após essa definição, nós temos os conselhos, que são fiscal, e os conselhos administrativos, que vão propor, né, os determinados projetos. Depois, nós temos o presidente. Aí sim, a partir do presidente, exerce um organograma linear, vertical, né, muito funcional, como nós vimos até agora as características deles todos. Ou seja, somente após a Assembleia Geral, a aprovação do Conselho, o presidente pode gerir a cooperativa. E quando nós falamos em Brasil? Quem manda no Brasil? Qual que é o organograma do Brasil? Presidente? Senado? Câmara de Deputados? Se você falou em mais algum, qual? Supremo Tribunal Federal. Ué, 4? Exatamente, senhoras e senhores. O nosso país é gerido através de 4 poderes: Presidente, Senado Federal, Câmara de Deputados e o Supremo Tribunal Federal. Tá. Então, o organograma, cada qual possui o seu organograma de poder, mas o país em si é gerenciado por esses 4 atores. Aonde o presidente sanciona, o Senado pode cortar. O Senado sanciona, a Câmara, o presidente, o Supremo Tribunal Federal pode cortar. A Câmara de Deputados sanciona, o presidente pode cortar. A união de todos, o pensamento favorável de todos, permite que nós tenhamos mudança no nosso país. Certo? Se você não tinha visto os organogramas desta forma, eis aqui um bom modelo, né, para que vocês possam estar estudando e colocando em xeque aquilo que vocês veem dentro das empresas de vocês. Caso tiverem dúvidas, me chame. Eu estou das 19 às 22 horas. Nesta quinta-feira, esperando vocês para sanar toda e qualquer dúvida. Dos organogramas visto agora, fica a dica, né? Os tradicionais são os mais utilizados. Para ampliar o conhecimento, material complementar poderá ajudar. Se desejarem rever a aula, fiquem à vontade de me chamar também online, para que eu possa estar prestando os devidos esclarecimentos. Meu grande abraço para vocês, um ótimo final de semana.